Bom, um bom dia para vocês, uma boa terça-feira, né? E bom final de mês, né? E glória a Deus, estou rouco, mas vou fazer, né? Olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Povo, vocês alerta, Jesus está voltando. Algo que eu vou dizer a vocês. Se reconcilie com quem tu tem que se reconciliar. Coloca a tua vida no altar com o Senhor. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja do Senhor, Jesus está voltando. Povo que não aceitaram Jesus, aceita Jesus. Povo que tá afastado, procura a igreja. Procura a igreja porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Todo dia nos meus vídeos eu digo isso para vocês. Jesus está voltando. É tempo de alerta, é tempo de preparação. Vou soltar os sonhos para vocês, como sonho, vou soltar as escrituras, tá bom? Bom dia para vocês, bom trabalho. Bora para as Santas Escrituras. Eu vou iniciar com vocês com esse vídeo com a oração. Bora? Bem rapidinho. A oração do Pai Nosso foi essa que Jesus nos ensinou. Vou começar logo para poder soltar para vocês que essas são as orações que nós devemos orar, porque Jesus foi essa que o Senhor nos ensinou quando Jesus estava aqui na terra. Os discípulos pediram: o Senhor nos ensina a nós orar? Então, Jesus ensina as pessoas a orar o Pai Nosso. E vou falar por causa da mensagem que o Senhor mandou para as duas casas, para o tempo evangélico e para o tempo católico, né? Ora mais, tempo evangélico, e vocês que são católicos, para de rezar Ave Maria e começa a orar, começa a orar o Pai Nosso, entendeu? E outra coisa, para de cultuar, para de cantar, para ir mais de escultura, canta para Jesus. Povo católico, canta para Jesus. Povo evangélico, conserta a tua vida no altar, porque Jesus está voltando. Povo católico também, vocês renunciam às idolatrias, e também renuncia essas práticas de vocês, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando. Povo católico, Jesus está voltando. Povo evangélico, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Bora embora pra cá? Vou orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, Pai, mas livra nós do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Iniciei esse vídeo com a oração. Agora eu vou o quê? Para as Santas Escrituras. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus. Elas citaram Jesus, mas ela ainda continuou com a mesma vida do meio do mundo. Elas não renunciaram. Aceitou Jesus, está se congregando, está cantando, está orando, mas não renunciou o caminho largo. Vocês têm que renunciar o caminho largo e voltar para o caminho estreito. E Jesus fala aqui em Lucas 9, Jesus fala desse jeito. Olha o que Jesus fala. Lucas 9, o versículo 23, ó. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do céu é um caminho de renúncia. Aceitou Jesus, tem que ter renúncia. Aceitou Jesus, tem que ser transformado. Se vocês aceitarem Jesus, vocês não se transformarem, é impossível vocês herdar o reino do céu. Está escrito na Bíblia, João 3, o versículo 3, Jesus disse. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer novamente não pode ver o reino do céu. Se não pode ver, vale herdar. Versículo 5, em João mesmo, em João 3 e o versículo 3, João 3, o versículo 3 e o versículo 5, agora que eu vou ler para vocês. Jesus disse assim, ó. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Jesus deixou esses dois versículos lá em João 3. Por que Jesus disse que se as pessoas não nascer de novo, não pode herdar o reino do céu? Porque tem que ter renúncia. Jesus falou aqui em Lucas que tem que renunciar a si mesmo. E lá também está falando, se vocês não nascer da água, a água é a palavra de Deus, e vocês não ser um novo Espírito a Deus, é impossível vocês entrar no reino do céu. Jesus deixou escrito. Agora, embora para Mateus. As pessoas aceitam Jesus, elas estão no caminho largo. E elas aceitam Jesus para ir para o caminho estreito, para ter renúncia. Jesus quer de vocês do jeito que vocês estão, mas não para permanecer. Jesus pega os pecadores para ter mudança. Já pensou um pecador que, vou fazer uma comparação, que ele se prostitui? Ele aceitou Jesus, mas ele continua com a mesma prática. Ele está lá no mundo ainda, ele não saiu do mundo.
vou fazer outra comparação. A pessoa aceitou Jesus, mas ela antes, ela bebia. Pensou a pessoa continuar na igreja bebendo, entendeu? Indo para as festas. Aceitou Jesus, mas não saiu do caminho lá. Quando Jesus vinha, essas pessoas vão o quê? Para a porta larga, porque não saiu. O Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O caminho do Senhor, que o Senhor nos ensina a andar aqui na face da terra, é um caminho de renúncia. Ó, Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14. E dizia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Jesus está dizendo que muitas pessoas passam por essa porta larga, que é a porta do abismo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos a quem encontra. Jesus falou desse jeito. Sobre o quê? Sobre dois caminhos. O caminho da porta larga, que é o caminho do abismo, né? E o caminho da porta estreita, que é o caminho é a porta estreita, que é a porta do céu, e o caminho estreito, o caminho apertado, que é o caminho do Senhor, entendeu? Por isso que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. O caminho do Senhor é o caminho de renúncia. Povo, vocês se alertam. Vocês que não aceitaram Jesus, aceitam Jesus, tem que confessar Jesus com a boca. E aquelas pessoas que confessaram Jesus, tá desviada, se reconcilia. Aquelas que estão na casa do Senhor, vai para vocês também. Vocês renunciam o pecado. Renunciam o pecado que Jesus está às portas. Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. A vaidade está dentro do templo evangélico. Renuncia. Renuncia, povo evangélico. A vaidade. Jesus está vindo. 5 virgens vão ser tomadas da terra. São 5 templos do Senhor que vai sair da terra. Esses 5 templos do Senhor que vai sair da terra é pessoas que têm dentro dos templos fazendo a vontade de Deus. Aqueles que não estão vão ser deixados para trás, vão ser incluídos junto com as 5 virgens louca que não obedece a palavra de Deus. Eu vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras referente a esse sonho. Há 2 templos que o Senhor vai rejeitar aqui na terra. Então, por isso que eu tô falando com vocês. Alerta. Ó, você me perdoa. Bora continuando. Ó, bora pra cá. Jesus está voltando. É tempo de conserto, é tempo de preparação. Eu sonhei que eu tava numa casa, chegou umas pessoas de viagem. Essas pessoas tiraram de viagem, elas se organizaram, foram fazer comida. Na hora que eu estava fazendo comida, eu peguei um pezinho de cebola e saí dessa casa para plantar na outra casa. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo muito grande no céu. E esse pedaço desse templo que eu vi muito grande no céu, ele era branquinho, só que ele tinha um desenho amarelo embaixo, com a corzinha amarela, claro, e um azulzinho claro, e um pretinho. E em cima tinha uma listra marrom, né? Separando as pinturas. E quando eu vi aqui dali, o Senhor tirou, quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei o meu caminho. Cheguei na outra casa, eu plantei esse pezinho de cebola que eu tava com ele. Lá na frente dessa casa tinha um poço cheio d'água transbordando, água azul, marinho escuro. E esse poço, né? Esse poço que estava cheio d'água transbordando. Esse aí é o choro do povo de Israel. Vocês vigiam. Povo de Israel, vocês vigiam. E essa casa que eu planto esse pés em cebola é o templo em Israel. E outra coisa que eu vou dizer a vocês, povo de Israel. Um pezinho de cebola é muito choro. Muito choro. E essa casa é o templo em Israel. Agora, continuando. Quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, vi 3 homens descendo do céu para a terra. 2 ficou no meio da rua e veio ao meu encontro. Que veio ao meu encontro chegou para mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali para trás. E nós saímos junto para olhar. A primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Ele disse, não. A segunda casa, a porta estava fechada para ele. Ele disse, não. Na última casa, a porta estava fechada para ele. Eu abri para ele uma brechinha. Ele olhou, eu olhei. E tudo que ele olhou e eu olhei, né? Glória a Deus, glória a Deus. Lá dentro tinha uma mulher. E ele colocou um semblante de alegria, ela colocou um rostinho de espantada. E esse virou pra mim, deu um sorriso, eu deixei lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu tava, né? Plantei o pezinho de cebola. Quando eu vou chegando na frente, ela já vinha atrás de mim com essa mulher. Ela não tava mais como ela tava antes, não. Ela tava completamente diferente. Ela não se movia mais para nada. Ela não se movia mais para nada. Ela tava assim, como tinha assim, hipnotizada, então anestesiada, né? Então, e ele colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu plantei esse pé de cebola. Ele colocou ela mesmo no centro.
E na hora que ele colocou ela lá no centro, né, ela suspensa do chão, ela não, os pés dela não alcançavam o chão, ela tava assim, no ponto de subida. E eu olhei pra ela, achei ela tão bonita, olhei pra ele, achei o rostinho dele tão decidido, na hora que ele colocou ela lá. Aí assim, eu vou perguntar ele de onde ele vem, se ele não viu Jesus. Eu perguntei a ele. Eu andando lá dele, eu cheguei pra ele e disse assim, de onde tu vem, tu não viu Jesus não? Aí eu me acordei. Na hora que eu perguntei isso a ele, ele parou perto de mim, colocou um semblante no rosto dele, que eu entendi. Ele é como se dissesse, não tá me conhecendo? Pra mim foi isso, né? Então, o meu pensamento foi isso, né? E eu me acordei. Quando eu me acordei, disse assim, Senhor, deixa eu dormir mais um pouquinho, que eu tô entendendo nada desse sonho. Tudo que eu dormi mais um pouquinho, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Aí, era só a cabeça da mulher, o cabelo estirado, o rostinho dela cheio de pó, a sobrancelha dela com um rime, a boca dela com batom, ela tava toda maquiada falando sobre maquiagem. E eu olhando pra ela assim, ela falando sobre maquiagem, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todinho, porque que a primeira casa foi rejeitada. Aquela mulher que tava lá dentro. Algo que eu vou explicar pra você. Começa logo da primeira, do início do sonho. Essas pessoas que chegaram de viagem, as pessoas do arrebatamento. Esse pezinho de cebola é muito choro em Israel. E não só em Israel, em todo, no meio do mundo inteiro, porque é um pezinho de cebola plantado. E algo que eu vou também falar pra vocês sobre esse templo no céu, é a nova Jerusalém que está nos esperando, né? Então, para nós cantar, adorar o Senhor, né? A congregação. E algo também que eu vou falar para vocês. Esses três homens descendo do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sobre essa casa, esse poço cheio d'água transbordante, é o choro do povo de Israel, lá em Israel. Chorando porque não tem um templo, porque não tem onde possa cultuar Deus, né? E essa casa, ele colocou essa mulher lá dentro, mulher representa a religião dentro da casa. E casa representa o templo do Senhor aqui na face da terra. Tem 3 templos do Senhor em funcionamento. Essa primeira casa é o templo em Israel. Povo de Israel, essa mensagem para você. Essa primeira casa é o templo em Israel, que não está funcionando, porque o Senhor profetizou ele até nos dias de hoje ele não funciona. Para você ver que a palavra do Senhor é uma palavra forte, ela dura por eternidade. A palavra do Senhor não tem fim. E algo também que eu vou dizer a vocês. Casa representa templo. Mulher que estava dentro da casa representa a religião. E essa segunda casa que estava com a porta fechada é o templo evangélico. A primeira casa que foi rejeitada é o templo católico, por causa das idolatrias. A segunda casa é o templo evangélico. Aquelas 5 virgens loucas que não conhecem a palavra de Deus. Glória a Deus. Que não conhece a palavra de Deus e peca por não ter conhecimento. João 5, o Senhor diz, examinar as escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Como é que as pessoas vão conhecer a Jesus se elas não? É João 5, e o versículo 39. Jesus disse, examinar as escrituras porque vós cuidaste de nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Como é que tu vai ter salvação se tu não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus? Por falta de conhecimento, as pessoas pecam perante a Deus. É bom conhecer o nosso Salvador e a vontade dele. E não adianta só conhecer a Bíblia e pisar por cima, não. Conhecer a Bíblia e colocar em prática. Porque se pisar por cima, pode ter certeza que no dia do arrebatamento vai para a porta estreita, não, vai para a porta larga. Passa pela porta larga, não entra na porta estreita. Por quê? Porque não estava caminhando no caminho estreito. O caminho do Senhor é um caminho de renúncia. Jesus está voltando. Arrependei vós. Arrependei povo católico, povo evangélico. E vocês que não aceitaram Jesus, arrependei vós e procurar a salvação da alma de vocês. E bora para cá? A parábola das 10 diz porque 2 casas foram rejeitadas. Porque eu vou ler sobre as 2 casas que foi rejeitada e por a casa que foi aceita. Está escrito aqui na parábola. Mateus 25, começando no versículo 1, vou falar essa parábola inteira para vocês. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Aqui são os templos do Senhor, essas virgens são os templos do Senhor aqui na face da terra. E 5 delas eram prudentes. A última mulher lá da última casa que o Senhor botou na primeira casa, mulher é religião. Casa é templo do Senhor aqui na face da terra. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. A última da última casa foi a que o Senhor se agradou, foi a que o Senhor gostou. Porque ainda pratica o que está escrito nas Santas Escrituras. As loucas estavam até com a porta fechada para ele. E é justamente o que está dizendo nesses versículos aqui.
ela não tava só com a porta fechada, ela estava sem nenhum pingo de azeite, sem conhecimento, não estava esperando o noivo, não estava esperando a vinda do Senhor, né? Ó, mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Você está vendo? Por isso que João 5, o Senhor disse, examinar as escrituras, porque vós cuidaste de ter nela a vida eterna. E são elas que dele testificam. Por causa de falta de conhecimento, elas vão ser deixadas para trás aqui nessa das escrituras. Ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tem pessoas que estão cheias do conhecimento da palavra. Mas como eu falei para vocês, não adianta ser cheio do conhecimento da palavra e não pôr em prática, né? E tardando o esposo, torcalejaram toda, adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Pessoas dentro da congregação que não tem conhecimento, por isso que peca perante a Deus. Mas as prudentes respondendo, não seja caso que falte a nós, e a vós, e diante ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? E tardando, e compra para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se as portas. Você está vendo? As que estão preparadas vão entrar com o Senhor para as bodas. As que não estão, vão ficar para trás. É o que está dizendo, ó. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre nós. Ó. E ele lhe respondeu, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Por que você vai falar isso para elas? Porque elas não conheceram a palavra do Senhor e tem escrito. Como eu leio para vocês em João. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, como o Senhor está dizendo aqui escrito. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Jesus deixou sinais da vinda dele. Aqui em Mateus mesmo. Mateus 25, não, Mateus 24 e o versículo 39. Olha os sinais, os mesmos sinais que tem aqui, tem lá no livro do Apocalipse. A mesma coisa. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui está dizendo que todas as tribos da terra vão se lamentar. Por quê? Porque tiveram chance e oportunidade. Jesus está dizendo que está voltando pela boca de muitas pessoas. Olha, a igreja do Senhor se prepara em jejum e em oração, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Alerta, acorda. Jesus está voltando. Agora bora para... Por que a primeira casa foi rejeitada? Por que a primeira casa foi rejeitada? Por falta de adoração a Deus, que é o que eu vou ler para vocês agora. Por falta do que está escrito aqui em Salmo 95 e o versículo... Salmo 95, o versículo 6 e o versículo 7, ó. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. A adoração só é para ser dada a Deus, você está vendo? Ó, aqui vai para a primeira casa que foi rejeitada, que é o tempo católico. Aqui na Bíblia fala que o tempo católico é a grande Babilônia, pois então a grande Babilônia tem uma grande sentença sobre ela, que é justamente sobre o tempo católico. Vocês que estão dentro das congregações, vocês vigiam, renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade, porque esse tempo foi rejeitado pelo Senhor. Por causa de quê? Mas lá no livro do Apocalipse está dizendo, o Senhor diz, sai dela, povo meu, vocês são povo do Senhor. Ai de mim se eu não abrir a boca e não falar que vocês são povo do Senhor, porque o Senhor diz, sai dela, povo meu, para que não seja incluído nos seus pecados. Por ela ter quebrado uma aliança, tem uma grande sentença sobre ela, do Deus todo altíssimo. Então, renuncie, igreja do Senhor, renuncie que Jesus está voltando. Ó, a vaidade e as idolatrias.
as veste, comparece na casa do Senhor de todo jeito, de toda forma. Não, a gente tem que estar de vestido perante a presença do Senhor, não só lá na igreja, nós temos que permanecermos, porque nós temos que dar exemplo, nós não temos que causar escândalo com o nome dele, nem tampouco com a palavra dele, né? Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos-lo com salmo, a rocha da nossa salvação. E apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, sobre todos os deuses. Mas nas suas mãos formaram as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Encerrei aqui para vocês. Tem um pontinho parando a frase. Pois então, encerrei ela aqui para vocês no versículo 7. Não termina o versículo 7 todo. O Senhor está falando. E o tempo católico quebrou uma aliança que eles tinham com Deus. Eu vou ler para vocês aqui em Oséias 8 e o versículo... Oséias 8 e o versículo 1. Jesus fala desse jeito, ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele mandou falar para vocês que vocês estão em pecado perante a Deus. Os 10 mandamentos é para ser cumprido e vocês quebraram. Ó, põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Então, o Senhor está dizendo assim, fala com o povo, que eu estou vindo sobre o quê? As duas casas do Senhor. O tempo evangélico e o tempo católico. O tempo evangélico, as 5 virgens, que não obedece a palavra de Deus, que não tem conhecimento nenhum. E a segunda casa, a primeira casa, o tempo católico, quebraram a aliança com o Senhor. Ó, põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança. Não era para ter mais de escultura, eles quebraram essa aliança que eles tinham com o Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A lei do Senhor é casar o homem e a mulher, dentro do templo, dentro dos templos, dentro da casa. Fazer família, construir família. Lá em primeiro... Vou mostrar para vocês como é que eles quebraram essa aliança. E vou mostrar também para vocês, não só como eles quebraram a aliança, vou mostrar para vocês também. Porque transgredirá a lei. Aqui... é Gênesis 1 e o versículo 27 e o versículo 28, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Os criou, ó. O versículo 28, o Senhor primeiro criou o homem e a mulher, ó. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Então, o que foi que o Senhor fez? O Senhor casou os dois. O Senhor mandou eles frutificar. E o Senhor mandou eles o quê? Encher a face da terra. Então, você está vendo? O primeiro casamento quem uniu foi Deus. Por isso que o Senhor disse aqui. E se rebelou contra a minha lei. A lei do Senhor é essa. Desde o primeiro homem que o Senhor levantou na face da terra, né? Ó. Deixa eu ler para vocês mais algo. Sobre... Por que quebraram uma aliança com o Senhor? Tem escrito aqui em Oséias mesmo, ó. Eles fizeram reis, mas não por mim. O que é reis? É papa. Construíram príncipe, mas eu não subo. O que é príncipe? São pastores e sacerdotes. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Você está vendo? Os padres, o papa e os padres, do lã das ovelhas. Eles fizeram o quê? Ídolo. E olha o que o Senhor está dizendo nesse versículo aqui, ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Do lã das ovelhas eles fizeram algo terrível. Por causa disso eles vão ser destruídos. É o que está dizendo nesse versículo. Por causa dos ídolos que ele fez com as suas próprias mãos para o adorarem. Então, por causa disso eles vão ser destruídos. Entendeu? E entreguei para vocês. Ó, deixa eu ler mais um. Ó
ó teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra ele. Olha, o Senhor está dizendo que está irado contra o quê? Contra esse templo. Ó, até quando eles serão incapazes da inocência? Até quando vocês vão permanecerem nisso? Pecando perante a Deus. E Deus se irou. Aqui está dizendo que Deus se irou. Deus se irou, entendeu? Por isso que lá no livro da Apocalipse está dizendo que o Senhor vai acabar com o templo que ele construiu aqui na face da terra. Se ele destruir até o templo em Israel, avalie esse que quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei do Senhor, né? Mas entreguei. Oséias 8, e o versículo 1, e o versículo 4, e o versículo 5 eu li para vocês. E outra coisa, ainda além de quebrar a aliança, ainda pisou em cima dos 10 mandamentos do Senhor. Os 10 mandamentos do Senhor, olha, eu vou ler para vocês. Êxodo 20 e o versículo que? O versículo 4. Os 10 mandamentos do Senhor. O templo católico ele não conta, por isso que essa casa foi rejeitada. Ó, não farás para ti imagem de escultura. É não, o Senhor disse que não pode ter imagem de escultura. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Então, nem na imagem dele ninguém pode ter, nem embaixo na terra. Da mãe dele que morreu foi sepultado, que Jesus é o primogênito do mundo dos mortos. Também dele não pode ter, dele também não pode ter, e nem dela, porque ela morreu, ela foi sepultada. E o Senhor vai ressuscitar ela agora no dia do arrebatamento. Ó, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vocês fazem essas práticas, vocês estão odiando ao Senhor. Olha o que está escrito na Bíblia, os 10 mandamentos. Ó, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. É mandamento do Senhor, aqueles 10 mandamentos do Senhor que o templo pisa por cima. Agora, por quê? Se as pessoas conhecem e praticam, aí já o Senhor não tem vocês por inocente não, entendeu? Porque é 10 mandamentos que tem que ser cumpridos. Ah, Miriam, mas Jesus nos deu a lei da graça. Olha, a palavra do Senhor, ele disse aqui na Santa Escritura em Mateus 35, o Senhor disse que passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele permanece para todo sempre. A palavra do Senhor não tem como voltar mais atrás não, entendeu? Ó, e mais algo que o Senhor vai soltar para esse templo. Eu os corrigi e lhe esforcei os braços, mas pensaram mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco, enganando, caiu a espada e seus príncipes são que sacerdote, e por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Na terra do Egito é no mundo inteiro, que a terra do Egito é o mundo inteiro, entendeu? Então, o Senhor está dizendo que por causa disso vai servir de escárnio para todas as nações. Mas é o que eu vou ler para vocês aqui no livro da Apocalipse, sobre esse tempo que foi rejeitado. Deixa eu ler para vocês aqui. Ah, sobre a cabeça dessa mulher, toda maquiada, é Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. É pro tempo evangélico, que vão ser deixados para trás. E Jesus ainda fala aqui em 1 Pedro 3 e o versículo 4. Jesus fala assim, ó. Na beleza interior, no incorruptível, no traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Se nós não olharmos aqui, mas na beleza interior, o Senhor não está mandando, eu solto esse versículo para vocês, justamente por causa de quê? Por causa que o tempo do Senhor está desse jeito, o Senhor está dizendo que vocês parem com isso. Agora, bora para o quê? Para me encerrar sobre esse sonho que eu tive, né? Eu vou ler aqui para vocês, olha o que, é que o Senhor fala aqui, ó. É Apocalipse 18, sobre o que eu falei li para vocês, ó. E ouvi, o versículo 4, e ouvi a voz, e ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não ocorra nas suas pragas. Então, o Senhor está dizendo, mais outro versículo eu vou ler para você.
Ó, ah, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus lembrou da iniquidade dela. Você está vendo? Dela é o tempo, a religião, ó. Versículo 4 e versículo 5. Agora eu vou ler o versículo 21 para vocês, ó. Para encerrar e vocês saberem que o Senhor está falando com o tempo. A Babilônia é o tempo católico. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande monte e lançou-a no mar. Você está vendo? Ó, dizendo, com igual impacto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Você está vendo? O Senhor vai o quê? Dar fim nela. Por isso que o Senhor disse lá em Osé que vai vir sobre ela, né? Então, uma mensagem do Senhor para você. Ah, o último versículo, Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora do reino do céu. Preste atenção, as pessoas que vão ficar fora do reino do céu. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idolatras. As pessoas que idolatram e mais de escultura estão fora do reino do céu. Vocês não procuram a salvação da alma de vocês? Renuncia às idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. Você está vendo? Tão desertado do reino do céu. Entreguei para vocês. Agora eu vou para o próximo sonho. Olha, deixa eu ler mais um que Jesus está falando para o quê? Jesus aqui em Mateus. Glória a Deus. A tentação de Jesus aqui em Mateus. O inimigo chegou, tentou o Senhor. E o Senhor expulsou ele. O tempo católico, o inimigo tentou e as pessoas escolheram. Não expulsou, né? Tinha que ter expulsado. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrasse e me adorar. É Mateus 4, versículo 9. Quem foi que falou isso aqui foi o inimigo. E olha o que Jesus respondeu. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Saiu da boca do Senhor, que só para adorar a Deus, só servir a Deus. Servir é cantando e orando. Cantando, aparecer perante a face dele, como eu li para vocês em Salmo 95. Apresentemos nós diante a sua face com louvores, entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre esse sonho. Agora eu vou soltar para vocês o quê? Vou soltar para vocês o outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. E eu fiquei até meu dia eu fui almoçar, quando eu voltei, perdi o horário, cheguei de tardezinha, só experimentei o que eu tava fazendo, eu vi que deu. E eu já vinha de alguma congregação do Senhor à noite. Já passou de tardezinha para noite, eu já vinha de alguma congregação dele. Eu vinha no meio do meu beco. Quando eu vinha de lá para cá, atrás de mim vinha carro, vinha moto, era um dia festivo. E tudo que vinha carro, moto atrás de mim, glória a Deus, glória a Deus. Jesus apareceu num cavalo, ele vinha voado. Ele vinha na velocidade medonha, eu saí do meio, para ele passar, quando eu saio do meio para ele passar, que eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E na hora que ele estava lá no chão, guerreando com esse homem, eu cheguei pertinho dele, aí nós saímos, ele chegou no canto, ele se sentou e ele começou a beber. E eu disse assim, não vou deixar ele aqui não, porque ele tinha bebido, né? Eu não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar lá pro canto onde ele brigou, guerreou, né? Aí eu peguei, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu sentei ele, aí eu vi que ele tombou, na hora que ele tombou, eu disse assim, ele vai cair, ele vai se machucar, eu não vou deixar. Aí eu me sentei do lado dele e eu me acordei, algo que eu vou dizer pra vocês. Eu vou explicar esse sonho pra vocês. Tá escrito nas todas as escrituras aqui, eu vou explicar, mas eu vou ler pra vocês nas todas as escrituras. Porque as minhas explicações dos meus sonhos é tudo nas todas as escrituras, para que não haja incredulidade. O Senhor, aqui tá escrito no livro do Apocalipse, o Senhor que vai vir buscar nós no cavalo. Primeiro, mas tem outras maneiras do Senhor vir buscar nós. Aqui a Santa Escritura fala que ele vem buscar nós num cavalo, né? Ó, algo que eu vou ler pra vocês, ó. O cavaleiro no cavalo branco. Deixa eu... esse homem que vem atrás... era um dia festivo. Preste atenção que esse sonho que eu solto pra vocês, da vinda do céu, é dia festivo. E é o dia festivo e vinha atrás de mim, eu vinha carro, era moto.
e apareceu o Senhor no cavalo, né, voado, como está escrito aqui. Está escrito que o Senhor veio no cavalo para guerrear por nós. Igualzinho está escrito, igualmente eu sonhei, é algo que eu vou soltar para vocês agora. Então, o sonho que eu explico para vocês, que esse homem é o Senhor. Esse homem que veio no cavalo é o Senhor. Primeiro é o Senhor, e por que o Senhor bebeu? Porque está escrito nas Santas Escrituras, que foi a última vez que o Senhor saiu na terra com os 12 discípulos dele. Eu vou ler para vocês, entendeu? Ó, o cavaleiro no cavalo branco, é Apocalipse 19, e o versículo 11. O cavaleiro no cavalo, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Você está vendo o nome da pessoa que estava sentado no cavalo? É o Senhor. E julga e peleja com justiça. O que é pelejar? É guerrear, entendeu? Por isso que o Senhor guerreou, entendeu? E o que eu estava lendo para vocês, que eu interrompi, é o título daqui dessa parábola, entendeu? É o cavaleiro no cavalo branco. É o que eu estava lendo, que eu parei e comecei o versículo, tá bom? Você está vendo que esse homem é o Senhor, ele veio no cavalo, né? Então, agora eu vou ler para vocês por que o Senhor bebeu. Por que o Senhor bebeu? Porque tá escrito aqui, que eu vou ler para vocês. Tá aqui, pronto. É Lucas 22, e o versículo 15 até o versículo 18, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. A última ceia que o Senhor ceou aqui na face da terra foi com os 12 discípulos dele. A última vez que o Senhor ceou. Por isso que o Senhor veio o quê? Por isso que o Senhor arrebatou a igreja do Senhor, veio, guerreou, sentou à mesa. Então, sentou as pessoas à mesa e sentou também, né? E o Senhor o quê? Ceou, porque aqui está dizendo que o Senhor bebeu do cálice. Então, o Senhor... Agora o Senhor vai beber também novamente, né? Porque a última vez, está dizendo nesse versículo aqui, que a última vez do Senhor foi antes do Senhor padecer por nós na cruz do Calvário, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. A última ceia do Senhor foi na Páscoa. Acorda, igreja do Senhor Jesus está voltando. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. O Senhor deu garantia aqui, que o Senhor disse que não ia comer mais. Não ia mais o que? Cear, e nem tampouco comer do pão, até que ele tirasse o reino dele, que ele estabeleceu aqui na face da terra. Ó. Então, tomando cálice e havendo dado graça. Então, você está vendo? O Senhor bebeu do vinho, ó. Na Páscoa, o Senhor bebeu do vinho, ó, a última vez, ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Quem toma é nós. Todo mês nós come do corpo e bebe do vinho, e come do pão, que simboliza o corpo, e bebe do vinho, que simboliza o sangue do Senhor. Sempre quem está sendo é nós. E o Senhor está esse tempo inteiro, o Senhor que esse algo que está dizendo nesse versículo. No versículo 18, confirma mais outra vez para vocês que o Senhor está esse tempo inteiro sem tocar em quê? No cálice, que é no vinho, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. O que é o fruto da vide? Vocês sabem que é o vinho, né? Então, até que venha o reino do céu. Até que venha o reino do céu. Então, o Senhor está dizendo, garantiu que não vai beber mais, tocar no vinho, até que ele tirasse o reino dele da terra. Ele veio, ele guerreou, colocou as pessoas à mesa, ele sentou e ele ceou. Tá aqui, entendeu? Sobre esse sonho tá entregue para você. Agora eu vou para o próximo sonho. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava num canto. E no canto onde eu tava, era um dia festivo, as pessoas estavam se divertindo, ela estava sendo um dia festivo. E eu tava lá, né, e de repente na minha frente apareceu várias espadas, elas se enfrentando. E cada espada tinha um símbolo do seu país. Era uma carreira de espada de um lado e uma carreira de espada do outro lado. Elas se enfrentavam assim, com a fúria, um ódio medonho. Tudo que elas se enfrentavam, glória a Deus, tudo que elas se enfrentavam, quando eu vi isso, eu saí alarmando. Eu saí alarmando para uma, alarmando para outra. Era um dia festivo, eu cheguei lá, meu filho estava se divertindo, era numa festa. Eu cheguei para o meu filho e falei para ele também, ele não me deu ouvido. E eu saí conversando com um, conversando com outro, ninguém me deu ouvido. E glória a Deus. E eu me acordei. Quando eu me acordei,
Eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado no céu. Eu estava na minha cozinha fazendo alguma coisa. Quando eu cheguei na porta da sala, eu vi as nuvens em formato de carro de guerra. De tanque de guerra. E eu não entendi, eu fiquei, foi na minha calada. Quando o Senhor me mostrou em sonho, foi que eu vim soltar para vocês. Então, é nessa carreira de espada que eu vi assim, que tava assim na minha frente, confrontando a outra, né, que ela se entrelhava assim, né, então... Em cada cabo de espada tinha um símbolo dos seus países. Tinha a bandeira dos seus países. Em cada cabo de cada espada tinha o quê? A bandeira dos seus países. E eu vi claramente a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos. Ela mesmo no meio da carreira. A carreira de espada ela estava mesmo no centro, mesmo no meio. Então, e a espada do Brasil estava bem pertinho da espada do... Estava bem pertinho, estava assim, juntinho da espada do país do Trump, né? Dos Estados Unidos, por então. E é o que eu tenho para dizer para vocês. O Brasil vai entrar em guerra. Arrependei-vos e procurar a própria salvação da alma de vocês. E vou explicar esse sonho para vocês nas Santas Escrituras, lá no livro de Apocalipse, porque é o que está prestes a acontecer. Bora para cá. Ó. O que é que... O primeiro ai vai ser terrível. O primeiro ai vai ser terrível. Mas os outros que vai vir depois... Ó, Apocalipse 9, o versículo 12. Versículo 12, ó. Passado é já um ai. Esse primeiro ai que vai ser passado é o ai do arrebatamento. É o sexto selo sendo aberto. E eu vou ler ai para vocês. Esse primeiro ai eu vou ler para vocês no livro do Apocalipse. Aqui mesmo. Aqui mesmo, vocês me perdoam. Aqui mesmo. Eis que depois disso... Vem ainda 2 ai. Depois do arrebatamento, quais são os outros 2 ai que vai vir? Vou ler para vocês agora. Versículo 20. E o versículo é Apocalipse 20 e o versículo 8. Ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Você está vendo? É o inimigo que vai sair a enganar as nações. E olha, deixa eu ler para vocês mais aqui. Ó, como é que ele vai sair a enganar as nações? O que ele vai colocar agora que eu vou ler, ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também você está vendo? É isso aqui que ele vai sair enganar as pessoas. As pessoas vão ter que aceitar ou na testa ou na mão. Para o quê? Para vocês, eles vão colocar isso aqui e vocês vão ter que ser obrigados a aceitar. E por causa que vocês vão aceitar, vocês vão ser contra Deus. Ele está reunindo as pessoas contra o Senhor. E as pessoas não estão percebendo, mas vocês não aceitaram. Faz igual Daniel que fez, igual Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mesmo que aconteceu no tempo passado vai acontecer agora, na nossa geração, na geração do arrebatamento. Ó, também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou misturado no cálice da sua ira. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você está vendo? Essas pessoas vão ser atormentadas. Essas pessoas vão ser atormentadas para todo sempre. Ó. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Você está vendo? E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, não se marca. Escolhe a salvação, porque a vida aqui não é vida aqui é uma passagem aqui na terra para a gente fazer escolha. A escolha que nós faz aqui afeta a nossa vida eterna para todo sempre. Não escolhe a permanecer no canto desse para todo sempre, não. Tira a tua alma de lá. Então, deixa que o inimigo vá para lá só. Ele vai armar o laço, mas que ele vá sozinho. Vocês não acolhem isso, entendeu? É o que eu tenho para dizer. Agora eu vou ler para vocês sobre o quê? Sobre o primeiro ai que vai vir sobre a terra. O primeiro ai está escrito em Apocalipse. Eu vou ler ele para vocês. Agora é o sexto selo sendo aberto. E ele é terrível. Olha o primeiro ai que eu vou ler para vocês, ó. Apocalipse 6 e o versículo 12. Começa no versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Esse aqui é o primeiro
aí vindo sobre a terra. Um grande terremoto, você está vendo? E o sol tornou-se negro, como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Esse aqui é o primeiro ai. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso aqui é o primeiro ai, você está vendo? Ele é terrível. As ilhas e as montanhas vão se mover dos seus cantos, entendeu? Ó, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Você está vendo? Eles estão vendo o Senhor, eles não morreram não, eles estão vendo o Senhor pedindo para morrer, porque estão vendo o rosto desse cai, esconde nós do rosto que está sentado sobre o trono. Eles estão vendo o Senhor, entendeu? Em glória sentado no seu trono. Ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá substituir? Isso aqui é no dia do arrebatamento, para você ver como o nosso Deus é grandioso, ele é poderoso, né? Mas entreguei para vocês. Agora eu vou ler para vocês sobre o que as pessoas que não aceitaram Jesus. Vou te dar um conselho. Tá aqui em Lucas, deixa eu ler aqui para vocês. Eu vou desamassar aqui, né? Porque eu não gosto de estar com as coisas do meu Senhor amassada, não. Ó, eu vou ler aqui para vocês em Lucas, ó. Não só em Lucas, eu vou ler em Lucas e outras passagens para que vocês entendam, ó. Lucas 12, versículo 8, versículo 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na terra, se tu acolher o sacrifício que Cristo fez por ti aqui na terra, não deixa para acolher quando tu partir dessa terra, não, que não tem mais oportunidade, não. Tu tem que colher aqui na face da terra, ó. Mas aqueles que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou aqui na terra, saiu da terra aqui, chegou na presença do Senhor, então vai ser negado também. Porque foi aqui que o Senhor fez o sacrifício por ti. Não perde tempo. Aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. Agora eu vou ler para vocês também em outro canto, falando justamente. Foi quase em cima. Ó, falando justamente que a gente tem que confessar o Senhor com a boca, com os lábios. Por isso que eu digo a vocês, procura um tempo evangélico, aceita Jesus. Ó, Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10, que eu vou ler para vocês. Para a gente confessar Jesus com a boca, ó. E a saber se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Você está vendo? Se tu confessar Jesus, ó. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus. O versículo 10 tá falando quase a mesma coisa, ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Você está vendo como a gente precisa confessar Jesus como suficiente salvador da nossa vida. E essas pessoas que não confessaram Jesus, essas pessoas elas não estão com o nome escrito no livro da vida, não. Preste atenção. No livro que Jesus fez o sacrifício por nós aqui na terra. Não perde tempo. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Ah, vou ler para vocês aqui, ó, essas pessoas que não estão encontradas no livro da vida, que é no sacrifício que Cristo fez por nós aqui na terra. Aceitou Jesus, teu nome vai ser colocado no livro da vida, ó. Apocalipse 21, Apocalipse 20, o versículo 15, ó. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que não colheram o sacrifício que Cristo fez por elas na cruz do Calvário, elas vão ser o quê? Lançadas no lago de fogo. No lago é uma fornalha, né, de fogo, então. É um lago, né, glória a Deus. Ó, e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Entreguei para vocês a mensagem do Senhor. Olha, igreja do Senhor Jesus está voltando, renuncia. E algo também que eu vou soltar para vocês, para confirmar mais uma vez, essas casas. Olha, Jesus me mostrou em sonho, eu estava dentro de uma casa.
eu sonhei, né, que eu tava dentro de uma casa, e essa casa, que eu tava dentro dessa casa, ela tava em cima de um vulcão. Ela tava em cima de um vulcão. Eu vou procurar o versículo pra soltar esse sonho pra vocês. Pronto, tá aqui, ó. Eu sonhei que eu tava dentro de uma casa, e essa casa, ela tava em cima de um vulcão. E eu tava dentro dessa casa, eu olhava pro piso dela, pro piso, eu olhava pro piso, eu vi o vulcão lá embaixo, ele estava evaporando, como é o nome? Evaporando para soltar lava. E as paredes da casa, ela se rachou todinha. E quando eu vi aquilo dali, eu me apavorei, eu disse assim, eu vou sair daqui porque ela vai abaixo. E na hora que eu vi isso, eu saí, aí pelo canto que eu ia sair, eu ia passar por dentro da água. Quando eu ia passar por dentro da água, lá não tinha mais água não. Eu passei, foi andando, caminhando. E tudo que eu passei andando, caminhando, quando chegou lá, um canto determinado, eu me acordei. E algo que eu vou dizer a vocês, casa, eu já falei para vocês que casa é templo. Mulher, eu que estava lá dentro da casa, representa a religião. Tem um templo do Senhor aqui em cima de um vulcão. Tem um templo do Senhor estendido aqui na terra, que está em cima de um vulcão. Glória a Deus. Ele está em cima de um vulcão. E casa é templo. Mulher dentro da casa é religião. Então tem um templo do Senhor, tem uma religião que está em cima de um vulcão. E Jesus está falando, né? Pelo sonho que ele me concedeu e também pelo que está escrito nas escrituras, fala que é o templo católico, que está fundado justamente em cima de um vulcão. E no livro do Apocalipse, é o que eu li para vocês, né? Dizendo que o Senhor vai lançar a grande Babilônia dentro do mar. Então, e vocês veem que aquele canto tinha água e não tinha mais água, entendeu? Ó, Êxodo 27, agora o versículo 19. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada, como uma cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti o abismo é o vulcão, e muitas águas te cobrirão. Entreguei para vocês, né? Sobre esse sonho e sobre o que? Esse vulcão e essa casa. E essa casa é o templo católico. Vocês prestem atenção. Então, entreguei para vocês. Olha, Jesus ama vocês. E Jesus chama vocês ao arrependimento, de transformação de vida. E obrigado por você estar no vídeo. Curte o vídeo e comenta e compartilha. Espalha a palavra do Senhor. Espalha a palavra do Senhor. Quanto mais gente souber que Jesus está voltando, eu faço os meus vídeos para alertar vocês todo dia que Jesus está voltando. Eu alerto vocês. E Jesus ama vocês. Fui. E eu também amo vocês. E Jesus ama vocês.